Gente, então vamos começar agora oficialmente. Muito bom dia a todos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, à Abradep e a todos os patrocinadores o convite formulado para esse primeiro MUC Electoral. É um grande prazer poder estar aqui. Agradecer a presença ao meu lado, a doutora Silvana Battini, do Rio de Janeiro, do Ministério Público Eleitoral, com quem eu tenho o prazer de trabalhar junto no TRE do Rio de Janeiro. Doutora Adriana Festugato, perdão, de Santa Catarina, o TRE de Santa Catarina, um prazer tê-los aqui comigo. A nossa querida doutora Laila, que tem sido o anjo da guarda de todo esse evento, acho que eu posso chamar assim, e dar boas-vindas à doutora Gabriela Fanson, doutora Lorena Canhada, doutor Vitor Rocha, doutor Franklin Sochnes, que estarão conosco nessa competição de hoje. Nós vamos começar, então, ouvindo a primeira equipe, a equipe 143. Doutora Gabriela fará uso da palavra por 8 minutos, depois a doutora Lorena fará uso em 7 minutos. Por favor, doutora Gabriela, com o tempo. Primeiramente, eu cumprimento o excelentíssimo senhor ministro-presidente e as demais excelentíssimas ministras que compõem essa corte eleitoral. Cumprimento ainda o ilustríssimo membro do Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral Eleitoral, e ainda senhores e senhoras que assistem essa sessão virtual. Nesses primeiros minutos, eu farei uma síntese geral do caso, abordando as questões preliminares e um pouco também das questões de mérito, e posteriormente minha colega Lorena abordará as demais questões de mérito. Bom, o caso aqui em comento trata-se de um recurso ordinário interposto por Marcos Rocha, Carlos Cunha e Partido Comunista, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no julgamento conjunto de 4 ações eleitorais, que determinou a cassação do mandato de João Silva e José Silva, de seus cargos de governador e deputado federal, e ainda decretou a sua inelegibilidade pelo período de 8 anos. Aqui eu destaco que a decisão deixou de analisar no mérito o abuso de poder religioso e a captação ilícita de sufrágio praticadas pelos ora recorridos, de modo que se fez necessária a interposição do presente recurso. Antes de adentrar nas questões preliminares do caso, eu vou esclarecer 2 questões que como na qualidade de recorrida. Bom, a primeira AIDE foi ajuizada por Marcos Rocha, em face de João Silva e do partido Whig, no dia 23 de setembro de 2022. E aqui eu destaco que é completamente cabível essa ação, independente do candidato ter registrado independente de João Silva ter registrado a sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, pois naquela época já havia sido realizada a convenção partidária durante o período de 31 de agosto a 16 de setembro. E, além disso, o artigo 22 da Lei Complementar 6490 não determina que o candidato esteja efetivamente registrado na Justiça Eleitoral. Além disso, a 4ª ação ajuizada em face de João Silva trata-se de uma AIME ajuizada pelo Partido Comunista. E aqui eu destaco, excelências, a completa legitimidade do partido para o ajuizamento dessa ação, pois ela foi realizada um dia após o período eleitoral, ou seja, depois da extinção das coligações. E aqui eu destaco que há jurisprudência no sentido que o partido que formou a coligação não teria essa legitimidade, mas é necessário dizer que esse entendimento já está ultrapassado, pois a reforma eleitoral que se sucedeu proibiu a coligação proporcional entre partidos. Assim, nessa circunstância, não há nenhuma razão jurídica ou fática para determinar quem vai ocupar as vagas do legislativo daquela determinada coligação. E com essa determinação também, não há que se falar em uma subordinação do partido com a sua coligação, pois isso, inclusive, importaria no cerceamento da autonomia partidária, que é resguardada pela Constituição Federal. Assim, é evidente a completa legitimidade do Partido Comunista para o ajuizamento da AIRE. Assim, diante desses esclarecimentos, eu passo a abordar agora as questões preliminares de mérito do presente caso. Observou-se que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não analisou o mérito da captação ilícita de sufrágio, por entender que uma das provas utilizadas, que é uma gravação ambientada,
utilizada seria ilícita. Entretanto, já é de entendimento consolidado nessa Igreja Corte que para a sua legalidade é necessário apenas que o responsável pela gravação figure também como interlocutor da conversa. E foi o que observou no presente caso. Além disso, não se trata aqui de um eleitor que estava passando na rua e viu o ilícito. Na realidade, ele estava num bem de uso comum e, de certa forma, estava até sendo coagido pelo seu chefe para promover ações para favorecer esse candidato. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral... desculpa. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele também deixou de analisar a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder religioso em decorrência por entender que o litisconsórcio passivo seria facultativo. Entretanto, nos dois casos, no caso do gerente do restaurante que facilitou a compra de voto e também no caso do presidente do centro espírita, observa-se que é facultativo esse litisconsórcio. Em relação ao presidente do centro espírita, observa-se que a jurisprudência dessa corte é sólida no sentido de equiparar o abuso de poder religioso ao abuso de poder econômico, de modo a tornar facultativo esse litisconsórcio. E em relação a Pedro Almeida, o artigo 41A da Lei das Eleições, ele dispõe que o sujeito ativo da conduta de captação ilícita de sufrágio é somente o próprio candidato. Dessa forma, a ausência de Pedro Almeida no polo passivo da ação não viola nenhum dispositivo legal, pelo contrário, ele está em consonância com a lei vigente. Em relação ao mérito, observe-se primeiramente que essa ação deve ser analisada em conformidade com o artigo 96b da Lei Eleitoral, em atenção ao princípio da celeridade processual. E aqui eu destaco que esse artigo obedece ao microsistema da tutela coletiva. Então, ele busca evitar que determinadas ações, cujo objetivo final é o mesmo, sejam cindidas. Ou seja, E aqui, no caso, não há de se falar em cerceamento de defesa das partes, pois a reunião dos processos não reduziu a sua possibilidade de produção probatória ou o exercício do contraditório. Pelo contrário, a junção desses elementos permite uma análise dentro do microsistema de tutela coletiva, de todos os fatos que podem ter sido abordados. Eu me confundi aqui. Ou seja, ele não vai cercear a defesa dos investigados. E, por fim, em relação à captação ilícita de sufrágio, observa-se que essa não ocorreu, tendo em vista que não houve, tendo em vista que o João Silva, ele prometeu para os funcionários cargos políticos e ainda falou que ajudaria a melhorar a vida de quem ajudasse ele a se eleger. Desse modo, é evidente que ele violou o artigo 41A. É isso as minhas considerações. Passo a palavra à Lorena. Muito obrigado. Doutora Lorena, por favor. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar minha fala cumprimentando os excelentíssimos senhores ministros, meus colegas advogados e advogadas e os demais presentes nessa corte virtual. Dando continuidade à fala da minha colega Gabriela, venho acrescentar a teoria do iceberg, em relação à caracterização do artigo 41A, que na prática elucida que há apenas a necessidade da compra de um único voto, pois presume-se que tal ilicitude aconteceu também no decorrer da campanha, não sendo necessário o pedido explícito de votos, mas sim o fim especial de agir, rompendo totalmente com a normalidade do pleito e com a democracia igualitária. Além das ilicitudes já elencadas anteriormente pela Gabriela, houve também, por parte dos irmãos, o abuso do poder religioso, pois em um determinado centro espírita, Lucas Souza, o líder, proferiu discurso favorável aos candidatos, que estavam presentes, assentindo com a fala.
para nada mais, nada menos que 200 eleitores, que veem seu líder como uma influência a ser seguida. E, portanto, essa questão deve ser admitida, uma vez que a jurisprudência e o entendimento do advogado Luiz Eduardo Pitirim reconhece o abuso do poder religioso e a interferência de autoridade religiosa por via transversa, visto que tal prática gera uma forte vulnerabilidade na possibilidade do livre consentimento dos cidadãos e também da formação da vontade política. Então, aqueles que temem irreverência religiosa por meio de seu líder conseguem enquadrar essa prática, em um abuso qualificado de poder. Além do mais, por terem feito propaganda em local de uso comum, que é o templo religioso. Senhores, é importante aqui também ressaltar que a disputa eleitoral, ela não é regida por uma liberdade negativa, onde tudo aquilo que não tem na lei é permitido. Mas sim, a disputa eleitoral, ela é regida por uma liberdade regulada e tutelada, que respeita e assegura a igualdade entre os competidores e a liberdade entre os eleitores. Excelente! Além de todos os fatos já elencados, houve ainda a configuração do artigo 30A, em dois momentos claros. Na pré-campanha, pois houve o uso de restaurantes e clubes sem a devida contabilização, estando à margem da prestação de contas. Além de que tais práticas são consideradas doação indireta estimada em dinheiro de pessoa jurídica, visto que mais de 75 eventos foram realizados sem a devida declaração de gastos para fins eleitorais, sendo que desde a ADI 4650 tal prática é vedada. Houve também, por parte dos irmãos, o abuso do poder econômico, que inclusive foi reconhecido pelo TSE, e o abuso dos meios de comunicação, visto que os irmãos gastaram em conjunto R$8.000 acima do limite permitido, agravando também o artigo 30A, além do fato de que João Silva concedeu 4 entrevistas a mais que os demais candidatos na rádio, pois a rádio responsável por essa divulgação pertencia à sua família. Tem um questionamento, doutora Lorena. Claro. Referente à prestação de contas e a essa junção de limites, né? Há alguma previsão legal que indique que essa junção de limites como um possível extrapolamento de valores ou alguma construção jurisprudencial nesse sentido? Sim, doutora. Doutora Lorena, peraí, doutora Lorena, desculpa. Só para seguir a ordem dos trabalhos, a doutora Silvana quer acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta, para a gente não voltar? Então, por favor, doutora. Ok, obrigada. Sim, doutora Adriana, os gastos pré-eleitorais, eles também têm que ser contabilizados, né? Então, os candidatos em conjunto gastaram R$8.000 acima do limite previsto permitido, né? Então, essa quantia da pré-campanha, ela é menor que a quantia da campanha, mas mesmo assim, ela desestabiliza a normalidade do pleito, né? Visto que tem o princípio da isonomia entre todos os candidatos. Respondido? Aceita. Ok, muito obrigada. Além desses gastos exacerbados, acima do limite permitido, e da divulgação das entrevistas a mais na Rádio da Família, houve também uma massiva divulgação nas redes sociais, além de que inúmeras fake news foram disparadas em similitude pelos eleitores dos irmãos Silva, conforme nas provas anexadas. E também nesse ponto é possível elucidar o artigo 57B da Lei das Eleições, que veda o impulsionamento, ainda que gratuito, para alterar o teor ou a repercussão da propaganda eleitoral, tanto pelos próprios candidatos quanto por terceiros, no caso aqui, seus eleitores. Portanto, senhores, diante dessas alegações finais, fica evidente que os irmãos João e José Silva cometeram... Tem uma pergunta, senhor presidente. Boa noite, doutora. Eu gostaria de formular uma pergunta para a doutora Lorena, para que ela esclarecesse melhor em que categoria de abuso os senhores estão considerando a desinformação que alegam que foi disseminada. Que tipo de ilicitude que os senhores estão atribuindo a essa disseminação da desinformação, das fake news, conforme dito da tribuna? Doutora Adriana, quer acrescentar alguma coisa? Não? Doutora Lorena, por favor. Ok, obrigada. Doutora, acerca dessa disseminação das fake news, está o abuso dos meios de comunicação. Respondido?
Ok, muito obrigada. Então, para continuar minha fala, eu venho aqui dizer que, diante de todas essas alegações, fica evidente que os irmãos cometeram inúmeros ilícitos eleitorais graves, cabendo mais uma vez aqui aquela teoria que eu elucidei no começo da minha fala, a teoria da ponta do iceberg, que demonstra aqui nas provas somente uma parte do que pode ter ocorrido no transcorrer da campanha dos irmãos, respeitando a normalidade do pleito e a igualdade entre os eleitores. Portanto, requer aqui total provimento da demanda, de forma a reformar somente no sentido de reconhecer o abuso do poder religioso, a captação ilícita de sufrágio, a arrecadação e o gasto ilícito de recursos. E, portanto, senhores, cabe aqui manter a cassação do diploma, a perda de mandato e a inegibilidade dos irmãos por um período de 8 anos. Obrigada. Doutora, deixa eu só fazer uma pontuação rápida e já abro os doutores que quiserem fazer uma pergunta. Eu já estendo mais um minuto, se for o caso. A doutora está pedindo, então, eu esperei exatamente para ver esse final da senhora, a reforma com base no abuso do poder religioso. Qual a sustentação legal do abuso do poder religioso para a senhora? A sustentação do abuso do poder religioso, ela foi negada por conta da ilicitude da gravação, né? Porém, minha colega Gabriela já explicou os fatos e tudo mais. Então, o abuso do poder religioso, conforme eu falei aqui nas minhas anotações, ele, no entendimento da jurisprudência e também do advogado, Luiz Eduardo Pitinin, é reconhecido esse abuso do poder religioso e o abuso da autoridade religiosa, que no caso foi o Lucas Souza, que proferiu o discurso favorável aos candidatos, de forma a obter o apoio dos 6. Mas uma parte importante é que isso foi feito com fins eleitorais. É uma expressão utilizada para dizer que mesmo na pré-campanha, essa prática do abuso de poder religioso, da propaganda em local de uso comum, ela é ilícita e vedada. Ok, obrigado. Concluídas as sustentações da equipe 143, vamos passar às alegações da equipe 237, a nota equipe 2. Começar com o orador Dr. Vitor Rocha por 8 minutos, depois o Dr. Franklin Sócrates por 7 minutos. A palavra do Dr. Vitor, por favor. Dr. Vitor, nos ouve? Vossas Excelências, ouço sim. Algum problema em relação ao meu áudio, ao meu vídeo? Não, está bom. Pode começar, doutor, por favor. Certo, só um minuto. Eu gostaria de iniciar minha sustentação oral, prestando saudações especiais aos excelentíssimos ministros desta corte, aos caros colegas advogados e aos demais que assistem. Eu me chamo Victor Rocha, advogado associado do escritório Peron e Simon, advogados associados, e no presente processo eu defendo os interesses de João Silva, José Silva e do partido IG. Trata-se aqui de 4 ações, a primeira delas, uma AIGE, ajuizada em 23 de setembro de 2022, antes do registro de candidatura dos requeridos, é importante se frisar, que tem como objeto a captação ilícita de sufrágio. A parte autora entendeu ser possível e ajuizou, portanto, gravações ambientais realizadas sem o consentimento dos demais interlocutores e sem autorização judicial. Para tanto, em 30 de outubro, nova AIGE para acusar de as condutas de propaganda antecipada, abuso de poder econômico e arrecadação ilícita, uso indevido dos meios de comunicação. Em 1º de outubro, outra AIGE alega o abuso de poder econômico e a utilização indevida dos meios de comunicação. E nessa oportunidade, acosta-se apenas 15 print screens com material supostamente probante para fundamentar as alegações dessa AIGE. E, no momento posterior, os candidatos demandados sagraram-se vencedores no pleito e a última ação, a AIME, só vem depois disso, que foi ajuizada em 19 de dezembro, e alega fraude nos gastos. Após todas essas ações, houve a reunião das ações e o egrégio Tribunal Regional Eleitoral deu provimento parcial aos pleitos da demandante, acolhendo as preliminares de ilicitude das gravações e o litisconsórcio passivo necessário e condenando os réus por propaganda antecipada, abuso de poder econômico na pré-campanha e uso indevido dos meios de comunicação. Feitas essas considerações, passemos agora à análise das preliminares. Quanto ao ponto, é importante mencionar
desde logo que a reunião das ações ela é impossível. Isso porque o artigo 96b da lei eleitoral fala em julgamento comum quando as ações eleitorais propostas pelas partes diversas sobre o mesmo fato, Vossas Excelências. Acontece que aqui, nas 4 ações, nós temos ilícitos completamente diferentes, que têm como raiz causas de pedido totalmente diferentes, ilícitos esses que, por vezes, sequer são atribuídos a todos os réus, apenas a alguns em alguns momentos e a outros em outros momentos. Dessa forma, possibilitou-se uma indevida reunião das ações, e essa indevida reunião das ações também possibilitou um indevido julgamento pelo conjunto da obra, o que não deve prosperar, porque está evado de ilicitude desde o início. Superado este ponto, há que se mencionar também que o marco temporal para o ajuizamento da AGE é o registro da candidatura, não a convenção, como a parte adversa traz aqui. Esse é um entendimento firmado por esta Corte desde 2016, quando, em julgamento ao recurso ordinário 10.26.52, de relatoria do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, já decidiu que, pela nulidade dessas ações, as feitas nessa condição, antes do registro da candidatura, e não sendo possível a aplicação de fungibilidade. Nesse sentido, logo, a parte carece de interesse processual e a acusação também não deve processar, não deve prosperar. Superado este ponto, há que se mencionar ainda a questão ligada ao aditamento da AGE. É impossível a alteração da causa de pedir de uma ação após o decorrido prazo decadencial da demanda. Veja bem, Vossas Excelências, o marco temporal para a decadência do direito de alteração da causa de pedir de uma ação eleitoral é o transcorrer dos 15 dias após a diplomação. O Ministério Público, na segunda AGE, tentou fazê-lo em 15 de abril de 2023, 4 meses depois dessa data, dos 15 dias após a diplomação, portanto, não deve prosperar também. Logo, não deve ser conhecida a alegação de abuso de poder religioso, pois foi juntada intempestivamente. Há que se mencionar ainda que, sendo a matéria de ordem, tempo e grau de jurisdição, então não há que se falar aqui em preclusão do direito. Outro ponto, e há que se mencionar também, diz respeito ao litisconsórcio passivo necessário. Deste ponto, há que se trazer também para a sessão julgamento desta Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, no agravo de instrumento número 175/12, que é uma decisão recentíssima de 2019, onde se define abre aspas, a imprescribilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre os autores das condutas sindicadas e os respectivos beneficiários das ações de investigação judicial eleitoral que versam sobre o gênero abuso. Portanto, a alegação de abuso de poder religioso tem como imprescribilidade a formação de litisconsórcio passivo, o que não fora feito. Além disso, quanto ao ponto específico da suposta captação ilícita de sufrágio, esta Corte também já definiu a possibilidade de que o tipo penal do artigo 41A seja executado por terceiros. E, nesse sentido, é imprescindível para o julgamento correto desse tipo de conduta, a reunião, o litisconsórcio passivo das partes, porque permite que seja analisado de forma conjunta. Além disso, há que se ressaltar também que a gravação ambiental, conforme decisão do Tribunal Regional Eleitoral, neste ponto específico da ilicitude, não merece reforma. Isso porque o Tribunal Regional Eleitoral já emitiu acórdão que devidamente respeita a inviolabilidade da privacidade e intimidade, caras à Constituição Federal. Ressalta-se que a gravação ambiental foi realizada por particular sem legitimidade para tal, e ainda que tal fato traz uma afronta à vedação, à autoincriminação. Logo, não merece reforma, mas há que se mencionar aqui que se esta Corte, o Tribunal Superior Eleitoral, entender de forma diversa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, há que se mencionar que, devido à impossibilidade de análise fático-probatória em sede recursal, que se desentranhem as ações que tratam destes ilícitos
e remeta os autos novamente ao Tribunal Regional Eleitoral de origem para que seja feita a análise de mérito. Há que se mencionar, por último, que carece de interesse recursal por ausência de sucumbência às partes, o eventual recurso ordinário da parte adversa não teria como modificar o resultado finalístico já alcançado no Tribunal Regional Eleitoral, porque já foi definida a inelegibilidade e a cassação dos mandatos. Logo, um recurso ordinário aqui só tomaria mais tempo dos senhores. E, por último, ressalta-se que falta legitimidade ao Partido Comunista por ter sido coligado ao partido que se trata. As demais questões preliminares deixaremos para análise do memorial escrito. Muito obrigado, doutor. Passo agora a palavra ao doutor Franklin Sóstenes, 7 minutos, por gentileza. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, nobres colegas advogadas presentes, todos demais que nos acompanham, reitero as saudações já apresentadas. No que diz respeito ao mérito do presente julgamento, cumpre apontar, como já fora demonstrado, a impossibilidade de análise de 2 itens, quais sejam a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder religioso, porquanto dependem diretamente da análise fato-probatória da conduta, que não foi feita pelo Tribunal Regional Eleitoral de origem e, portanto, não é possível de ser realizada em sede recursal. Notadamente também em razão da inaplicabilidade da teoria da causa madura, porque não foi analisado em nenhum momento na instrução probatória esses elementos fato-probatórios, de modo que não é possível essa análise. Por esta razão, não irei me demorar nesses aspectos para não cansar o tempo de vossas excelências. Passarei, portanto, para a análise daqueles temas que cabem à análise perante esse Tribunal Superior Eleitoral, posto que foram objeto do acórdão aqui, que está sendo recorrido. Nesse sentido, quanto aos atos e gastos da pré-campanha, cumpre apontar inicialmente uma impropriedade nas alegações da parte acusatória, no sentido de que houve uma fraude na prestação de contas e que esses gastos da pré-campanha estavam à margem da prestação de contas. Normalmente, por quê? Primeiro, não existe nenhuma instrução legislativa no sentido de apontar a necessidade de prestação de contas dos gastos da pré-campanha eleitoral. Inobstante, ainda assim, os candidatos, em nome da lisura e probidade dos seus atos, o fizeram na primeira ocasião possível, que foi a prestação de contas parcial. Tanto excelências, que por esta razão, o próprio Ministério Público Eleitoral utilizou-se desses dados na elaboração de um relatório e foi juntado aos atos desse processo. De modo que a declaração de fraude na prestação de contas em decorrência dos atos de pré-campanha não merece prosperar, pois foram devidamente declarados na primeira oportunidade possível, que foi a da prestação de contas parcial. Ademais, no que diz respeito à alegação de propaganda antecipada, cumpre que nós compreendamos qual é o objeto jurídico que está sendo tutelado por essa questão. Qual seja a lisura, a probidade e o equilíbrio no pleito eleitoral. E, nesse sentido, nosso sistema eleitoral ele é muito assente no sentido de que, no pleito eleitoral, o único requisito que é utilizado para mensurar esse equilíbrio é o respeito ao teto de gasto. E, nesse sentido, cumpre apontar que o teto de gastos somado dos candidatos ao governador do estado e deputado federal somente foi ultrapassado em R$ 8.000, corresponde, considerando a distribuição do limite de gasto para as eleições de 2018 a 0,07% do limite de gasto, de modo que isso não é suficiente para apontar nenhuma irregularidade que seja apta a macular o equilíbrio do pleito eleitoral e, mais do que isso, a incluir a cassação do mandato dos candidatos devidamente eleitos. Em razão disso, cumpre apontar que não deve ser utilizado o simples fato de ter havido um gasto um pouco superior no período de pré-campanha, uma vez que, havendo respeito ao limite de gastos, isso implicou para os candidatos um ônus que foi, no período de campanha propriamente dito, ter que reduzir os seus gastos, o que, de forma holística, acabou importando um equilíbrio que foi ponderado entre o período de pré-campanha e de campanha eleitoral, de modo que não pode ser considerado, neste caso, nenhum tipo de mácula ao objeto jurídico que está sendo tutelado, que é o equilíbrio de oportunidades durante o pleito eleitoral. Ademais, também não cumpre analisar a alegação de doação irregular que foi feita pela parte adversa, ao mencionar que foi feita uma doação de pessoa jurídica pelo simples fato de os candidatos serem sócios de uma pessoa jurídica, posto que isso implicaria uma espécie de desconsideração da personalidade jurídica, sem que houvesse nenhum elemento no conjunto fato-probatório que ensejasse a existência de algum tipo de fraude que possibilitasse a quebra da presunção da separação patrimonial entre pessoa física e pessoa jurídica,
que é cerne do nosso sistema civil. De igual modo, também, não havendo desequilíbrio entre as partes, que é o objeto jurídico tutelado por essas questões da pré-campanha eleitoral, também não se pode mencionar a existência de abuso de poder econômico quanto aos atos e gastos da pré-campanha eleitoral. Em sequência, Excelência, no que diz respeito ao uso indevido dos meios de comunicação, que seria decorrente da propagação de informações alegadamente inverídicas, é preciso que se analise sob duas perspectivas. Primeiro, do nexo de causalidade entre os candidatos e aqueles eleitores que propuseram essa divulgação, a fim de aferir a possibilidade de imputação de pena de inelegibilidade aos candidatos, e também da comprovação de abrangência, que poderia ensejar a cassação pelo desequilíbrio de oportunidades no pleito eleitoral. No que diz respeito ao nexo de causalidade, temos que não existe nenhum elemento no acervo probatório juntado que enseje a mínima relação entre os candidatos que estão sendo acusados e os eleitores que fizeram essa divulgação. Tanto que não apenas existe, e o nosso sistema eleitoral, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, já aceitou a presunção, só um momento, Excelência, a presunção de que as divulgações que são feitas... Doutor Franklin, a doutora Silvana, como avaliadora, tem o direito de fazer a pergunta, por favor. Doutor Franklin, por favor, eu gostaria que o senhor esclarecesse melhor que nível de responsabilidade o senhor entende cabível no caso do candidato que é o beneficiário da divulgação de desinformação. O senhor está falando em nexo de causalidade, mas eu gostaria que o senhor falasse em vínculo subjetivo. Doutora Adriana, quer complementar alguma coisa? Não? Doutor Franklin, estendo, além dessa pergunta, eu coloco mais uma desde logo para o senhor, que foi a mesma que eu fiz para outra equipe, sobre a questão do dispositivo legal do abuso de poder religioso. Por favor. Pois não, Excelências, obrigado pelos questionamentos. Aproveito a oportunidade para, considerando o final do meu tempo de fala, pedir mais um minuto para que possa atender as respostas às perguntas das vossas Excelências. Concedido. Alguma posição, doutora Silvana, doutora Adriana? Então, mais um minuto, por favor. Muito obrigado, Excelências. Primeiro, respondendo a questionamento do doutor Ricardo, nós, no que diz respeito ao abuso de poder religioso, apesar de não ter sido tratado nesse mérito, nós ainda estamos considerando que a possibilidade de existência de abuso de poder religioso como um fato espécie de abuso de poder político, abuso de poder econômico, apesar de inexistir previsão legislativa, nem mesmo jurisprudencial, que ainda está em análise por este Tribunal Superior Eleitoral, da possibilidade de análise de abuso de poder religioso como um fato espécie isolado. Inclusive, também não se aplica por uma série de outros elementos, pois pelo próprio voto do ministro Edson Fachin, existem outros elementos que comporiam o abuso de poder religioso, como exposto nos nossos memoriais, que não estão presentes na presente demanda. No que diz respeito ao nexo de causalidade que está sendo apontado, diz respeito ao mínimo de aquiescência ou ciência dos candidatos que pudessem ensejar o mínimo de responsabilização. Nós estamos cedendo ao mínimo de responsabilização. Bastasse uma ciência, uma aquiescência, uma atitude omissiva dos candidatos, nós já consideraríamos que seria objeto de algum tipo de discussão. Mas sequer esse tipo de elemento existe no conjunto de fato probatório demonstrado. Portanto, nem se trata de nexo de causalidade especificamente, mas de algum tipo de responsabilidade subjetiva que inexiste no caso concreto. Como também inexiste comprovação da abrangência. Foram juntadas 15 publicações, 15 prints de publicações, e não mostram a possibilidade de viralização das informações, nem o seu potencial lesivo. Por esta razão, pugnamos pela manutenção do acordo quanto ao acolhimento das preliminares que já foram analisadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, o acolhimento das novas preliminares aqui suscitadas, bem como a reforma do acordo para indeferir os pedidos de cassação e inelegibilidade pelas condutas aventadas diante da ausência de gravidade nos termos da jurisprudência do Tribunal. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, doutor. Então, para a réplica, eu concedo agora o prazo para a doutora Gabriela Françon. Bom, diante de todo exposto, resta evidente que os irmãos Silva cometeram diversos ilícitos eleitorais que culminaram na violação à lisura do pleito eleitoral. Observa-se que não foi apenas um, foram diversos, desde captação ilícita de sufrágio até abuso de poder religioso, este sendo equiparado como abuso de poder qualificado. E ainda eu destaco o interesse processual do presente recurso, que é decorrente do artigo 96b, que ao determinar a junção dos feitos, ele estabelece a necessidade da análise conjunta dos elementos probatórios, tendo em vista que os fatos se comunicam entre si, eles são espécies coordenadas de abuso de poder. Além disso, eu repiso que o sujeito se torna candidato, ou seja, ele passa a ter direito subjetivo ao pedido de registro
com a escolha em convenção partidária e não com o seu registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral. E, portanto, ele se enquadra no caput do artigo 22 da Lei Complementar 6490, sendo plenamente possível a AIDE ajuizada por Marcos Rocha antes do registro de candidatura. Dessa forma, é necessário o provimento do presente recurso, a fim de que o acórdão recorrido seja reformado tão somente no sentido de reconhecer a prática de abuso de poder religioso, a captação de sufrágio e arrecadação e gastos ilícitos de campanha, e de modo a manter a cassação de diploma dos ora recorridos e a consequente perda no mandato eletivo de João José Silva. Além disso, que a sua inelegibilidade pelo período de 8 anos também seja mantida. Esse é o nosso pedido. Muito obrigado, doutora. Passa agora a tréplica. Doutor Franklin Sócios, por favor. Mais uma vez, reiterando as saudações aqui já mencionadas, cumpre fazer um mero esclarecimento quanto ao ponto que foi trazido agora em sede de réplica pela doutora Gabriela, que diz respeito a uma interpretação extensiva não autorizada do conceito de candidato, aplicando-se como candidato aquele que é decidido em convenção partidária, e não o registro de candidatura, quando o próprio Tribunal Superior Eleitoral já decidiu de forma diferente, no sentido de que é o registro de candidatura o marco inicial para o ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral. E não obstante que os fatos tenham sido anteriores a isso, mas o ajuizamento da AGE precisa ser feito após o registro da candidatura, de modo que é indevida a interpretação extensiva feita pela parte adversa. Cumpre apontar, só para fins de esclarecimento, ao final dessa fala, excelências, que todos os atos que foram apontados aqui dizem respeito a presunções. A presunção de que os gastos de pré-campanha corresponderiam, de que os atos de pré-campanha corresponderiam à propaganda antecipada, mesmo sem que se demonstre um sequer elemento desse da pré-campanha. Um só ato de pré-campanha que enseje o pedido explícito de voto, mesmo que não seja pelas medic words, mas pelas próprias circunstâncias. Não foi apontado. Ainda a presunção de que houve o uso indevido dos meios de comunicação pela simples juntada de 15 print screens de imagem de redes sociais, uma presunção que é claramente não admitida pela jurisprudência desta Corte, que já admitiu, por exemplo, que as publicações, as comunicações feitas por meio do WhatsApp são presumidamente privadas, de modo que é preciso que se comprove em sentido contrário. Ainda presume-se que essas tiveram um efeito no pleito eleitoral de forma geral, e busca-se assim fazer uma espécie de iceberg imaginário baseado em presunções, que não são suficientes, notadamente em razão do que se está sendo sopesado aqui, que é a legitimidade do pleito eleitoral naquele momento. Nós estamos falando sobre a base do nosso sistema democrático, estamos falando sobre a lisura do pleito eleitoral, de modo que não se pode, com base em meras presunções, invalidar a decisão de 68% do eleitorado paranaense. Trata-se de mencionar que umas simples presunções ardilosamente construídas pelas partes adversas são mais importantes do que toda a demonstração fato probatória que esse Tribunal Superior Eleitoral já exigiu que seja robusta e clara para diante da gravidade da acusação e da gravidade da sanção, que seria a cassação de mandato e a consequente invalidação do pleito que expressou a opinião de mais de 68% do eleitorado paranaense, de modo que é claramente insuficiente para ensejar as penalidades mencionadas, e isso incorreria num claro desequilíbrio do nosso sistema eleitoral e de uma violação ao nosso Estado Democrático de Direito. Sem mais, agradeço a oportunidade e a honra de estar perante esta tribuna e reitero as minhas orações às vossas excelências, desejando um bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Doutora Adriana, doutora Silvana, gostaria de fazer alguma colocação? Sim? Não, senhor presidente, eu estou satisfeita. Eu gostaria até, já antes de encerrar a sessão, como de praxe, pelo menos nas outras bancas que eu participei, parabenizar a organização, né, e agradecer por nos ter colocado um evento tão desafiador, né, e esses belos debates que estão sendo construídos pelos estudantes, futuros advogados, juízes, enfim. E realmente parabenizar os competidores por ter saído da sua zona de conforto, né? Estudado muito previamente, se preparado, como demonstraram, e se colocar aqui no ato de coragem, né? Por ser avaliado por pessoas que não são do seu meio acadêmico, institucional. Então, realmente, parabenizar a todos os envolvidos.
Agradeço. Encerrando, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a participação da doutora Silvana e da doutora Adriana, parabenizar o nosso debatedor, a doutora Gabriela Françon, a doutora Lorena Canhada, o doutor Vitor Rocha, o doutor Franklin Sócio. É muito bom ver uma geração nova assim, se debruçando com vontade de aprender, de compartilhar o ensino de direito eleitoral. Início eu estendo a Laila, que, como eu disse no início, eu repito, tem sido grande anjo da guarda. Parabéns ao doutor Guilherme Gonçalves, que é o tutor de uma das equipes. Eu acho que se essas equipes conseguem chegar nesse ponto de debate, é porque tiveram um bom mentor, um bom professor por trás. Eu sempre digo isso, parabenizo a todos. Agradeço a presença de todos. Então, encerro aqui esse segundo debate do segundo dia do nosso Electoral Multi-Court Doutor Competition. Ricardo, uma vez então que a sessão está encerrada, eu não quis fazer uso da palavra porque imaginei que a gente ainda estivesse no ambiente da sessão, mas obviamente quero me somar aos senhores para parabenizar as equipes, parabenizar também a organização do evento e agradecer essa oportunidade e desejar sorte. Ok. Um bom dia para todos, tudo de bom. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia.